Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 4 de dezembro. Estamos juntos iniciando mais um dia, né? E que esse dia seja produtivo e abençoado para você e toda a sua família. É uma nova semana e a gente deseja uma semana de muitas coisas boas para você e para todos que estão nos acompanhando. Olha só, mais uma edição do Assunto do Dia na tela da Rede Brasil de Comunicação. A gente agradece sempre o seu carinho e também a sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre a prevenção de acidentes domésticos. Isso mesmo. E ainda vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia, onde você vai ter a oportunidade de ligar para a gente, interagir e também você vai ligar mandando sua dúvida, respondendo a nossa enquete, mandando sua dúvida e terá muito mais. Então fica conosco que o assunto do dia, ele só está começando. E o acidente doméstico é algo que está presente todos os dias em nossas casas. Apesar de ser um fato que acontece diariamente, as pessoas ainda elas não dão a devida atenção para esse assunto tão delicado que deveria ser debatido de maneira mais adequada para evitar, sim, novos acidentes a cada dia. Os acidentes domésticos, eles são bastante comuns, principalmente com idosos e com crianças. Alguns objetos e também situações caseiras que parecem simples e sem riscos podem representar uma ameaça. Isso para as crianças curiosas, para os idosos com movimentos limitados e para até os adultos desatentos. Então, para nos ajudar a entender mais o tema, vai nos ajudar também com dicas e orientações. No caso, vão nos ajudar os convidados de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Vamos conversar com a professora Elizabeth Amorim. Ela é professora da Universidade de Pernambuco e coordenadora do Programa de Ensino e Pesquisa em Emergência em Acidentes e Violência. Ela é da Universidade de Pernambuco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o tenente Werben Monteiro, tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, e ele também é da Divisão de Ações Preventivas. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem com Joyce Fernanda. Nessa reportagem, a Joyce mostra como identificar os perigos que existem dentro de casa e o que fazer para prevenir acidentes com crianças. Confira! A curiosidade é característica marcante entre os pequenos. E agora, durante esse período de férias, com o tempo mais livre, todo cuidado é pouco e qualquer descuido pode ser um alerta de perigo. A Adna tem 3 crianças em casa. Felizmente, nunca tiveram acidentes graves com as crianças. Mas a Adna já teve um susto daqueles e faz pouco tempo. Quando eu planejei a minha casa, eu planejei colocar um vidro entre a cozinha e a sala, para deixar um ambiente mais leve, né? Mas eu não atentei tanto para a segurança. E a porta ficou, eu esqueci, com o tempo a gente entrou na casa e acabou não fazendo o que deveria ter feito, que foi jatear, né? Colocar um adesivo jateado para identificar que era uma porta. E meu filho passando num determinado dia, a porta também foi mal instalada, a empresa que instalou não fez como deveria o serviço e a porta ficou um pouco bamba. E quando ele passou, ele bateu na porta e a porta caiu por cima. Graças a Deus o vidro era temperado e não machucou nada, ele não teve nenhum arranhão. A doutora Raquel foi até a casa da família para fazer aquela blitz e identificar possíveis erros de segurança. Esse porta-retrato, ele tem pontas agudas, então uma criança, porque também tem o temperamento da criança, né? Não é que a criança seja mal educada, existe o temperamento da criança que é mais traquina e menos traquina. E quando a criança tem criança de 1 ano e meio, 2 anos, que eles podem subir e pegar essa aqui. Então essa ponta aqui é uma ponta perigosa. Da sala, a gente seguiu para o cômodo mais perigoso e o que mais causa acidentes. Se você respondeu cozinha, acertou. A altura do micro-ondas, ela, em termos teóricos, ela está numa altura incorreta. O micro-ondas deve ficar inacessível à criança. Então, qualquer criança pode abrir aí, botar e ligar esse micro-ondas, né? Então, mesmo que a pessoa vigie, mas criança é criança, a gente então tem que ter muito cuidado. O micro-ondas sempre tem que estar numa altura que a criança tem que subir numa cadeira que não alcance.
Se você pensa que o local mais seguro para o seu filho seria o quarto dele, você está um pouco enganado. Lá também tem alguns perigos, que a gente muitas vezes nem percebe. Próximo à janela, a janela sempre tem que estar livre. Nem cadeira, nem sofá, nem puff no quarto deve ter, nem objeto nenhum baixo. Aí você tem que ficar livre. E aqui outra coisa que chama atenção, o ventilador. O ventilador realmente é uma chama muito grande, muitos acidentes com ventiladores por causa da tomada, do fio, por causa do liga-desligas que eles gostam. Aqui mesmo os ventiladores atuais, eles já estão vindo com mais esse cuidado, né? Diferente dos ventiladores até de uns anos atrás, você veja que eles têm, esse aqui, o espaço é muito pequeno, mas o meu dedo, a cabeça do meu dedo midinho dá. Então, um dedinho de uma criança de 1 ano passa bem aqui. Então, ele ligado, ele bota aqui o dedo. E para encerrar a inspeção, falta o banheiro. Por exemplo, as pessoas que usam cortina de plástico, a cortina de plástico realmente é uma fonte de acidente muito grande, porque a criança se enrola brincando, pode se asfixiar, tanto se asfixiar sem respiração, como ter asfixia da região cervical, porque é um material que ele não se quebra, ele não se rasga, então ele realmente enrola. E a criança fica sem poder respirar o plástico. Então, no vidro, vê a qualidade do vidro e vê a sustentação do vidro. Você veja que esse vidro aqui está bem sustento, olha. Mas, de um modo geral, a Adna está de parabéns, porque não houve nenhuma coisa assim de alta gravidade aqui dentro, né? E ela ensina os filhos, porque essa é uma parte importante. Ensinar o filho, ó, você liga a tomada assim, aqui liga e desliga na tomada. Ensinar a criança onde ela ligar e desligar. Não toque, você não pode fazer isso. Então, você ensina a criança, liga e desliga. Nunca diga para a criança, você morre, que morte para ela é abstrato. Você pode quebrar o dodói, você pode quebrar um braço, quebrar uma perna. E as outras que não têm uso, sempre botar protetor nas tomadas. Pois bem, gostou das dicas, né, que repassamos? Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas, orientações e também informações sobre o tema. Mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Venha participar conosco, venha interagir, venha responder a nossa enquete. Agora vamos lançar a pergunta de hoje, que é a nossa enquete. A enquete do dia, a gente quer saber de você que está em casa o seguinte, olha só. Nossa pergunta vamos lançar para você é a seguinte: você tem o hábito de prevenir acidentes domésticos? Sim ou não? Você vai ligar para a gente no 3424-1977, 3424-1977, vai ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também através da linha interativa você tem a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema. Participa também através da internet. Acessa a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço lá na internet, você vai acessar, responder a nossa enquete, deixar seu depoimento ou sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossos convidados vão responder a sua dúvida. Terão o maior prazer em tirar essa sua dúvida. Também você pode interagir através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho essa pergunta vai ser lida e respondida ao vivo. E vamos lembrar mais uma vez para você que está em casa aqui, as tomadas, lajes, botijão de gás, chuveiro, as escadas são exemplos de onde precisamos redobrar a atenção para evitar problemas mais graves. Problemas estes que podem variar desde pequenos machucados e arranhões, né? Mas também podem gerar fraturas, queimaduras, engasgos, afogamento também, asfixia, intoxicação. Então, como prevenção, né? Prevenção é o melhor de todos os remédios. Vamos falar muito no assunto do dia de hoje sobre prevenção de acidentes domésticos. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no estúdio. Professora Elizabeth Amorim, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez venho aqui representando a Universidade de Pernambuco, que tem uma história de excelência no trabalho de prevenir acidentes em todas as faixas etárias, especialmente na infância. Também quero dar boas-vindas ao Tenente Werben Monteiro. Tenente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Nós agradecemos e quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz de Cristo. E a você, Valdo, e todos os funcionários aqui da Rede Brasil de Comunicação, além da professora Elizabeth Amorim, que sempre nos ajudou na corporação
principalmente a nível de pesquisa contra acidentes. A gente falou no começo do programa, né, da importância do tema, mas muita gente negligencia, né, alguns cuidados e até o debate do tema mesmo. Mas como estamos chegando agora, né, final de ano, tem agora o período de férias escolares, a gente precisa falar para você, pai, para você, mãe, que estão em casa nos acompanhando, que é muito importante que você tenha essa ideia de prevenir acidentes, principalmente agora, porque os filhos vão estar em casa. A gente na reportagem acompanhou algumas situações de ambientes domésticos onde essa atenção precisa ser redobrada. Tenente, precisamos muito ainda falar sobre a prevenção de acidentes. É algo bastante comum, vocês são acionados com uma certa frequência para meio que intervir já no acidente que aconteceu. Sem sombra de dúvida, a informação ela é a melhor prevenção. Então, quanto mais você informa, mais você educa. Não existe transformação sem passar por educação. Então, cada vez mais, se você for mapear o seu lar, né, por locais, a zona quente, que seria na ocorrência, seria a cozinha. Porque na cozinha você tem queimadura, na cozinha você tem corte, na cozinha você tem choque elétrico. Então, cuidado sempre, 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 cada vez mais tem que estar presente com os pais. Né? Porque eu sempre digo que o acidente é aquilo que você dá acessibilidade. Ele tem hierarquia e ele tem a questão da faixa etária. Né? A criança que se acidenta de 2 anos é diferente daquela que acidenta com 10 anos. Né? Então nós temos que ter o máximo de cuidado, principalmente porque elas estarão em casa. Né? Em casa, com mais tempo, né, para estar brincando, às vezes os pais perdem de vista essa criança, né? Como é que deve ser essa vigilância? Deve ficar em cima mesmo, assim, a criança brincando dentro de casa e o pai acompanhando essa brincadeira, ou não? Tirar os objetos que representem risco, né, próximo a essas crianças? Na verdade, o pátrio e o poder são dos pais, né? Então, a questão da segurança cabe aos pais. Agora, com a educação se alcança as crianças, né? Porque você educando, você reverte, né, situações que poderiam acontecer ou, se acontecer, você minimizar. Você simplesmente não pode dizer o não para a criança, você tem que explicar por que aquele não está sendo dito. Né? Na verdade, é um caminhar juntos. Né? Eu acho que quando você é uma criança que vem com princípios, né, preventivos, com certeza você se tornará um adulto com mais prevenção. A gente acompanhou na reportagem, né, a pediatra falando, nunca diga que não mexa na tomada porque você vai morrer. Para a criança, né, ela falou que a morte é algo abstrato. Ela não sabe o que é a morte ainda. Então é mais fácil dizer que a criança ela pode se machucar, pode ir para o hospital, vai tomar injeção, meio que amedrontar dessa forma a criança para que ela fique distante daquele perigo? Na verdade, outras crianças veem que os seus coleguinhas se acidentaram. Então, muitas vezes, isso também deixa a criança um pouco, assim, curiosa e, ao mesmo tempo, preventiva, né? Porque, na verdade, ela viu que o coleguinha se acidentou. E os pais devem reforçar cada vez mais, orientando e, obviamente, evitando aquilo que eu digo. Se você tem a porta de acesso, você facilita o acidente, né? O acidente ele é uma combinação, né? Que pode desencadear uma cicatriz que pode ser física, mas também que pode ser uma cicatriz de cunho espiritual, né? Você não vai ter mais aquela pessoa e aí você realmente vai ficar com essa culpa, né? Essa sensação de culpa. E como a gente bem falou, né, tenente, porque pode acontecer em qualquer idade, qualquer faixa etária, seja com a criança, mas também com o adulto. Todo mundo está sujeito a sofrer um acidente doméstico. Ninguém está blindado. Ninguém está blindado. O segredo está na disciplina consciente. O que é isso? Aquilo que você alimenta a cada dia, né? Obviamente, se você está em casa e você tem uma vigilância do seu ambiente, a começar pelo lugar de cozinha, você sabe que fecha o registro, a questão da energia elétrica, se você, né, porque as pessoas acham que o que você coloca dentro de casa é por tempo indeterminado. Que é um exemplo, a panela de pressão. Certa vez eu conversando com a dona de casa, eu falei sobre o prazo de validade da panela de pressão. Ela se espantou porque ela disse que era para a vida toda.
porque a aparência estava boa, ela usava pouco. E existe prazo de validade, né? Isso é um dos exemplos. Então, muitas vezes você tem um objeto dentro de casa e tem que obedecer o manual de instrução, que muitas vezes as pessoas ignoram, jogam no lixo. Muitas das vezes, né, professora, as pessoas só dão atenção quando acontece algum acidente próximo à residência, ou com um parente, ou com um vizinho. Isso é muito comum acontecer. A gente só se prevenir quando esse acidente chega próximo à nossa residência. Ou até mesmo acontece conosco. Tem esse comportamento ainda, esse pensamento. Tem. Esse comportamento é um comportamento natural, né? Nenhum de nós quer que aconteça nada de desagradável para a nossa família, para nossos filhos. Então, isso é um comportamento natural, um comportamento esperado, né? Agora, é importante que as instituições, os órgãos de comunicação, como o que a gente está fazendo agora, também defendam a bandeira da prevenção. Porque o que nós sabemos hoje é que para cada criança que morre por uma situação de acidente, 4 ficam sequeladas. E 90% dessas situações poderiam ter sido prevenidas com ações, com atitudes que não implicariam em grandes custos, nem em grandes dificuldades. Então, é muito importante a prevenção, é muito importante que a gente saiba, que a gente entenda, né, que a armadilha, né, chamada acaso, foi o acaso. Esse acaso a gente pode trabalhar ele com prevenção e evitar pelo menos 90% dessas situações que levam a dor e sofrimento nas crianças e nas famílias. A gente falou, né, uma frase bem interessante aqui no começo do programa, que o acidente, às vezes alguns objetos eles podem representar para um adulto nenhum perigo, mas para uma criança curiosa pode representar um risco muito grande. Outros objetos podem representar riscos para idosos com movimentos limitados, mas também tem alguns adultos que são desatentos e acontecem também alguns acidentes. Eu queria que a professora falasse um pouco mais sobre isso, né? Crianças curiosas, os idosos às vezes com alguma dificuldade de locomoção e os adultos desatentos. Estão bem mais sujeitos, né, professora? Isso. A que aconteça algum acidente. A grande questão é que nós vivemos uma cultura em que a gente se preocupa muito com a aparência, com a questão estética. Então, a gente coloca um tapete que a gente poderia viver sem ele, a gente coloca algumas coisas em cima do móvel que não haveria necessidade de fazê-lo, e aí acaba que as crianças, pela curiosidade, não é? Excesso de curiosidade, é muito curioso, tudo chama atenção, né? Então você coloca às vezes em cima de um móvel que tem um vasilhame com algum líquido quente, você coloca perto alguma coisa que chama a atenção da criança, um brinquedo, um doce, e aí acaba que ela pode se vitimizar por conta disso. Ao mesmo tempo, essa mesma armadilha, para o idoso, ele tem, diferente da criança, ele tem uma redução dessa percepção de todos os detalhes do ambiente. E aí ele pode se tornar vítima dessa mesma vasilhame com líquido quente. E alguns adultos que é a formação dele, é o jeito dele, as pessoas não são iguais, não é? Esse mesmo vasilhame com algumas coisas atraentes ali por perto, pode ser uma armadilha também para um adulto cuja atenção é diferente de um outro adulto que é mais atento, que olha o ambiente, que já olha, seja pela profissão, como no nosso caso, né, nós já entramos no local, quando a gente entra em algum local, a gente já vai observando, né, saída de emergência, o que tem de risco. Então, é natural, é a nossa profissão. Mas pessoas da nossa família que não vivenciam isso, elas vão ter um outro olhar. Então, é importante que os ambientes estejam estruturados não apenas para a estética, para a beleza física do espaço, mas eles estejam preparados para a beleza do bem-estar, né? Para a beleza da saúde e da redução de acidentes. Esse aqui é o nosso espaço, né, para bem receber os nossos convidados. Isso. Remete aqui a uma sala de casa, né, um bate-papo bem informal, onde a gente abre esse espaço para os nossos convidados. Então vamos analisar aqui o nosso espaço, né, a nossa sala. Isso. Reproduzindo uma sala em casa. Aqui está esteticamente muito bonito. Tá muito bonito, obrigado. Mas aqui a gente tem algumas situações que
para crianças e para idosos poderia representar algum risco? Será que a gente pode avaliar? Sim. Tapete foi bem falado, né? Sim. Na reportagem também, através da professora. Sim. Tapete é um risco para o Sim. idoso. Esse ambiente ele está perfeito para o que ele foi construído. Criança aqui não vai ter acesso, não é? Um idoso que venha, vocês darão todo o apoio para ele chegar até aqui. Então ele está muito bem preparado para isso. Mas em uma casa, a gente faria alguns aconselhamentos, como por exemplo, o tapete teria que estar fixado, ter alguma forma de fixação ao chão, não é? Ou um piso antiderrapante que facilitasse, né, a locomoção sem risco de queda, de escorregões, não é? A cadeira que se move, não é? Então, isso para um idoso é um pouquinho complicado, não é? Porque ela pode se mover na medida que ele já vem se apoiando. Quando ele se apoia de um lado, ele se movimenta, não é? Então, a cadeira pode não ser interessante para ele. Um vaso, centro com as pontas, as extremidades sem proteção, não é? É uma possibilidade de dano também. Locais onde a criança pode subir para alcançar as janelas, não é? Alcançar a televisão, não é? Então, assim, perfeito para o que ele foi construído. Mas se fosse em nossa casa, a gente ia ter que ter um pouquinho mais de cuidado em relação a esses aspectos. Agora a gente vai a um rápido intervalo. No próximo bloco aqui do nosso programa teremos muitas dicas e orientações. Vamos simular, né, algumas situações de acidentes domésticos e o que fazer diante de um vazamento de gás, por exemplo. O que fazer com a panela de pressão. Daqui a pouquinho a gente vai te responder, então fica conosco. Voltamos já já. Até já! Nós estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a prevenção de acidentes domésticos. E por falar em prevenção, vamos deixar aqui o estúdio, né, do assunto do dia e vamos até a área externa da Rede Brasil de Comunicação. E nessa área externa vamos simular algumas situações de acidentes domésticos, isso mesmo. Contamos com a participação do tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e ele vai nos explicar o que fazer para ter uma casa mais segura. Mas caso essa prevenção venha a falhar, o que é que deve acontecer? O que é que você deve fazer? Primeiro, a gente sabe, já adianta, né, que você pode ligar para o 193. É o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Estamos passando aqui pela recepção da Rede Brasil de Comunicação. Vamos seguir para a área externa. A gente vai simular algumas situações de acidentes domésticos e a gente vai te explicar tudo direitinho, o que é que você deve fazer, como proceder. Já chegamos aqui na área externa da Rede Brasil de Comunicação e vamos seguir aqui para uma área reservada. A gente está falando de segurança, então por isso precisamos aqui sair dessa área interna, né, onde fica o estúdio da Rede Brasil de Comunicação, onde é apresentado o programa Assunto do Dia. E ali, ó, naquela área a gente vai simular algumas situações, principalmente com botijão de gás. Você que está em casa, cozinha todos os dias, você dona de casa, né? Usa o botijão de gás para preparar o almoço, daqui a pouquinho esse almoço vai ser servido. Mas quais os cuidados com o relógio desse botijão de gás, a mangueira a ser utilizada, será que tem prazo de validade? A gente vai te explicar tudo isso a partir de agora. O tenente já está aqui na nossa área externa, tenente Werben, ele que está nos auxiliando, nos ajudando, repassando dicas e orientações importantíssimas. Você que está em casa precisa saber disso sim. E a gente lembra, né, tenente, que teve um acidente recentemente, no mês passado, no dia 17 de novembro, um acidente que vitimou 7 pessoas de uma mesma família por conta de um botijão como esse aqui, um botijão de gás. Houve o vazamento desse botijão. Uma das pessoas, né, da família lá não se preocupou, não sabia como proceder diante de um vazamento de gás, acendeu a luz, né? Ligou lá a luz da casa para meio que verificar o que é que estava acontecendo, porque estava o cheiro muito forte de gás. Houve a explosão, né, tenente? O que é que deve fazer num momento como esse? De dúvida, né? Não tenho certeza se está vazando ou não esse botijão de gás, o que é que eu devo proceder, como eu devo proceder? Vamos continuar repassando essas dicas, tenente Werben. Bem, emergencialmente deve-se identificar se há energia no local. Se tiver energia, essa energia tem que ser cortada.
através da chave geral de energia. Ah, mas eu não sei onde fica. Primeiro ponto, ventilação natural. Portas e janelas têm que estar abertas. Se eu não me engano, parece que não foi o caso do cidadão. Então, ventilação no local. Agora, por quanto tempo? Não sei te informar. O tempo que você não sinta mais esse produto, que é um produto que é adicionado ao gás, para nos fornecer a segurança de que está tendo vazamento. Porque o gás é inodoro, entendeu? Nenhum gás tem cheiro. Então, esse produto que é colocado é para identificar o vazamento. Agora, eu fiz um cenário aqui que é comum na casa das donas de casa, né? Todo mundo tem um botijão de gás. Hein? Se não for canalizado, pelo menos tem esse de 13 quilos em casa. Então, o que é comum você encontrar? Primeiro ponto. O que é que a gente deve levar em consideração, né? Observar, tenente. Saco plástico, que é um combustível, você faz do seu botijão a dispensa. Então, não pode jamais ter isso aqui. Existe uma utilidade sim, né? De colocar esse sabão para ver se está vazando ou não. Com certeza. Até em vazamento de gás de ar-condicionado, você identifica com esse procedimento. Simples, né, tenente? Simples. Não precisa você riscar fósforo, feito algumas pessoas culturalmente fazem. Então, bucha lá, testou. Agora isso, pessoal, é no sistema. Eu tenho aqui a mangueira. Por sinal, essa aqui foi de um acidente, ó. Ela vence em 2017. Foi retirada de uma residência, ó, tanto é que tinha a abraçadeira aqui. E preste atenção, ó. Uso doméstico. Uso doméstico. Então a mangueira, essa é de uso doméstico. Então preste atenção. Eu tenho aqui a mangueira. Aqui, ó. Vou fazer isso em todo o sistema. Da base, aqui ó, as conexões, até chegar no meu botijão. Desculpa, no meu fogão. Entenderam? As situações que podem acontecer na sua... Vamos fazer uma revisão dessa primeira parte, né, do relógio. Isso. O relógio ele tem um prazo de validade, como foi bem 5 anos, mesmo estando ali brilhando. Isso, uso aparentemente novo. Aparentemente novo, eu uso pouco, mas ele tem um prazo de validade. O ideal é você comprar o conjunto, a mangueira e o regulador, porque só assim você vai ter a certificação que os dois vencerão no mesmo período. Aí colocou o regulador, né? Colocou lá o relógio. Manualmente. A dica foi passar um pouco de sabão para ver isso, identificar o vazamento. Agora lembre-se também que é importante. Houve vazamento, é o problema do consumidor? Não, é o problema do distribuidor. Ele é que tem que solucionar o problema. Agora, eu não posso comprar o botijão clandestinamente. Tem que ser no lugar que seja certificado pela Agência Nacional do Petróleo e que dê o que? A nota fiscal, porque assim você terá a garantia da substituição. Não tente resolver vazamento de gás, procure distribuidor. Agora, obviamente, você passar 3 meses e procurar, ou 1 mês, ou 15 dias para ir procurar quem vendeu, aí fica difícil. Agora, comprou, ele tem que solucionar. Ele tem que solucionar o quanto antes, você tem que insistir mesmo, tem que ligar. Mas se esse fornecedor, tenente, ele não atendeu a essa solicitação, se eu ligar para 193, eu vou ter uma orientação, que orientação vai ser repassada? A orientação que vai ser repassada no caso do vazamento é o quê? Fazer a ventilação natural, se tiver energia, né, desligar a energia, a ventilação, porque muitas vezes a dona de casa não sabe onde fica a chave geral de energia. Então veja, ó, é um casamento aqui, ó, válvula, regulador. Agora, o que é que faz 90% dos vazamentos? Esse O-ring aqui, ó, esse sistema de borracha. Ele resseca, como nós já dissemos antes, o gás resseca. Então você vai dar o aperto do incrível Hulk e não vai sanar o problema. E o que é que ocorre? O cidadão que vende lá o botijão, ele tem essas peças e ele substitui. Ele mesmo substitui. Ó, é um sistema que tem que casar e que tem que funcionar harmoniosamente. Ok? Fez isso, qual o próximo passo que a gente vai? O passo é a ocorrência. Eu me deparei com o vazamento. Tem um barulho, né? Talvez não seja com essa intensidade, seja menor. Mas isso é um vazamento. Eu identifiquei com a espuma, mas ó, eu estou ouvindo. O que é que eu faço? Lembre-se, ambiente fechado, haverá uma concentração desse gás. Quem explode? É o gás ou é o botijão? Quem explode é o gás no ambiente fechado.
ele vai ficar saturado naquele ambiente. E aí eu tenho a combinação explosiva. Eu tenho a combinação explosiva. Vou lá, acendi, visivelmente você não vê, mas... Ok? Acontece isso, né? Acontece isso. Se afasta um pouco, né, por prevenção. Ó, o que é que ocorre? O acendedor lá você não vê, mas ele pode desencadear uma centelha dessa suficiente para a explosão do ambiente. Por que aqui não explode? Tem um ambiente aberto. Porque eu tenho ventilação Arejado. natural, ok? Isso é uma situação. Essa é uma situação, ok? A segunda situação... A segunda situação que a gente vai mostrar agora. Trocou. Alterar aqui o lado. Deixa eu voltar para cá. Só um minuto, tenente. Só um minuto que eu vou... Ok? A temperatura, veja que ele muda de direção, porque na sua cozinha tem janela. E pode dar essa intensidade. Isso pode acontecer dentro de casa, tenente? Claro, ó, ele está sob pressão, aquela mangueira ela pode desconectar da pressão que tiver ali. E veja que há uma coluna, ó. Há uma coluna aqui, ó. Que se alguém tiver conhecimento técnico, ó, Na hora geralmente bate um desespero, né? Bate medo, a pessoa corre. Mas veja, a minha intenção aqui é suspender aquilo que é combustível. Aqui, ó, fechei. Eita, mas se eu não tiver coragem para fazer isso, posso usar? A dona de casa, viu? A dona de casa. O baldezinho lá, ó. O balde tá molhado, ok? Vamos lá. Veja que o vento tá todo para cá, né? Vamos pra cá. Isso, tem que me acompanhar, Valdo. Eu tô aprendendo tudo. Bem simples, o dono de casa tá nos acompanhando agora, né? Um pano simples com água, tenente. Água, com água. Porque a água é um agente extintora, né? A água não é um agente extintor, né? Temos inclusive extintor de água. Porque aqui qual o procedimento que eu estou fazendo? Eu estou abafando o combustível e estou resfriando também e fecho aqui. Não deixo de fechar o registro. Tem que fechar o registro, porque senão vai continuar vazando, né? Isso. Agora, o terceiro caso. Eita, nem eu tenho coragem disso, nem eu tenho coragem daquilo. Mas no meu prédio tem um extintor no corredor. Ele não serve para ficar só de enfeite lá no corredor, né? Extintor é para... Porque molhou. Molhou o isqueiro, né? A gente vai pegar... E o outro tem aqui um reserva, né? Programa ao vivo pode acontecer. Ocorre isso. Porque molhou também aqui, né? Eu acho que... Tem um vazamento, mas está molhado por conta da água, né? Essa simulação de um vazamento com chamas, né? Com chamas. Que aí você, ó... Pode nunca ter tido um treinamento, mas sabe que aqui, ó, você vai tirar de lá. A princípio ele vai ter um lacre aí. Tem um lacre, você vai romper o lacre, tirar o pino de segurança. No local que você tirar o extintor, você vai testar. Testar antes. Esse é de um gás. E obviamente aqui, ó, se tiver a chama, ó, rapidinho vai se apagar. Isso pode ser com outra coisa? Pode sim. Não precisa de muita experiência, né, tenente? Isso. Só precisa de informação, né? Isso. A gente vai simular mais uma vez. A gente conseguiu aqui um fósforo. A gente pode Fósforo? fazer com o extintor, tenente? Pode, aqui, ó. Vamos fazer o que as pessoas estão fazendo. Usando etanol. O gás de cozinha está um pouco mais caro, né? E isso está levando muita gente a utilizar. Etanol. Inclusive, compra no recipiente inadequado. Um recipiente inadequado. Uma garrafa PET, né? Uma simples garrafa PET. Existe. Isso tem um risco, né? Isso aqui é o quê? É um combustível, etanol, que você usa no seu carro. Então as pessoas compram num recipiente inadequado, estão utilizando para cozinhar e vejam como fica. O cheiro é forte. É forte. E outra. Isso aí é puro. O que é que ocorre? É puro. Ou seja, tem mais ou menos mais de 90% de álcool. Olha o que acontece dentro de casa. Dentro de casa, o pessoal usando isso. O risco de fazer isso em casa, entendeu? Muito grande, porque você tem várias coisas reunidas no seu ambiente.
Você tem cortina, você tem as crianças, né? Você tem material que são combustíveis naquele local. Mas veja, ó. Mais uma vez o extintor de incêndio, tem lá no prédio, vou utilizar. Tô lá, aconteceu a situação. Solucionada a situação. Solucionado o problema. O ideal era que não existisse isso dentro de casa, né? O ideal seria que você não substituísse o que é para ser utilizado, que é o gás de cozinha. E você botar em risco aquilo que viavelmente é econômico. Porque, na verdade, quando as pessoas trabalham segurança, elas negociam, né? Ou seja, aquilo que é viavelmente econômico, eu começo a substituir. E aí, aonde mora o perigo, Val. Barato que pode sair muito caro, pode custar até a vida. É o barato que pode ficar a cicatriz eterna, né? Então, jamais deveremos negociar o inegociável. Então, se você está dentro de casa, obviamente, eu sei que está difícil a situação, mas não tente negociar isso. É preferível você deixar de cozinhar, tá certo? Deixar de cozinhar do que você fazer uma prática dessa, como é que se diz, uma combinação talvez até explosiva no ambiente, ou uma combinação altamente perigosa, né? Porque, na verdade, você está trabalhando com líquidos combustíveis, né? Tenente, a gente tem aqui a situação do botijão de gás, que a gente bem mostrou, o tenente mostrou como é que soluciona, né, em caso de chamas. Quem está em casa nos acompanhando fala, o tenente ele tem uma certa experiência, ele lida com isso todos os dias. Mas o apresentador não lida com isso todos os dias, né? Quem está em casa também não lida com isso todos os dias. Será que o apresentador também pode tentar apagar, né? Tentar solucionar esse fogo? Para a gente mostrar que é possível e com essa simulação, né? A gente fez essa simulação para alertar você que está em casa. Prevenir ainda é o melhor remédio. Então você que está em casa, por mais caro que seja o botijão de gás, você tem que procurar uma distribuidora que é certificada para oferecer esse tipo de serviço. Isso é muito importante, esse tipo de produto, porque vários acidentes acontecem, inclusive, né, o do último dia 17 de novembro, 17 do mês passado, onde 7 pessoas foram vítimas. A terceira pessoa desse acidente faleceu no último sábado, foi enterrada ontem por conta de um vazamento de gás, onde acendeu a luz, né, nesse processo de vazamento. A gente vai encerrar esse bloco do programa mostrando a você que está em casa que é muito fácil, muito simples fazer isso. Basta você primeiro manter a calma, a gente mantenha calma, a gente também tem que ver se está ventando muito, na direção do vento. Porque na sua casa vai ter a janela, né? Na sua casa vai ter a janela. Lembre que eu estou sempre na altura aqui, ó, do regulador. Aí o tenente bem explicou, né? Watson, ó. Aqui, ó. Olha só. Watson, lembre sempre aqui, ó. Poderia estar o quê? Quente. Muito quente. O que está quente aqui é o que está circulando, mas aqui, ó, pode tocar. Não está quente. Tá tranquilo. Você está em casa acompanhando. Aí você, ó, pode deslizar aqui, deslize. Isso, deslizou. De baixo para cima, aqui, tapou, eliminei o combustível. Não esquecer de fechar o regulador. Segura aqui, por favor. Eu tô segurando. Isso, né? Isso. Fechou. Fechou o regulador. Solucionou o problema. Problema solucionado. E aí leva para um ambiente externo da residência e aciona o corpo de bombeiros ou a distribuidora. Com esse exemplo a gente mostra que é possível sim prevenir. Se não conseguiu prevenir, aconteceu isso, por exemplo, mantenha calma. Tem essa parte que se estiver saindo fogo, tem essa distância, né? Tem o pano. Essa coluna que dá distância é a diferença de pressão. Diferença de pressão, você coloca lá o dedo, fecha o registro. Problema o dedo? Não. Então, tem nada. A dona de casa com certeza pode fazer, né? Aí eu sei que na hora da ocorrência, emergencialmente, fica difícil por causa da insegurança. Mas lembre-se, você fazendo é a melhor atitude que você deve fazer. Jamais tentar deixar o ambiente fechado, porque você tem combustível em casa e se for gás, se deixar o ambiente fechado é uma combinação explosiva. Ok, dicas importantíssimas. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta ao estúdio da Rede Brasil de Comunicação, ao estúdio do programa Assunto do Dia. Vamos repassar muitas outras dicas valiosas para você que está em casa nos acompanhando. Qualquer dúvida, você também tem informação através do 193, Corpo de Bombeiros. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações sobre a prevenção de acidentes domésticos. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre os cuidados para evitar os acidentes domésticos. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet,
sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima segunda-feira, para vocês de casa um excelente dia. E a gente trouxe uma informação do portal 730. Acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças no Brasil, alerta especialista. A coordenadora do Departamento de Terapia Intensiva, Urgência e Emergência da Sociedade Goiana de Pediatria, Thaís Miyagi, destacou que aqui no Brasil, os acidentes são a maior causa de morte entre crianças de 0 a 14 anos. Acidentes com crianças pequenas são muito frequentes e o que mais chama a atenção é que muitos pais não estão preparados ou não os previnem. A cozinha é o lugar mais perigoso da casa para os pequenos. É lá que existe uma infinidade de objetos perigosos, como fogão, facas, abridores. A especialista ainda orienta que, além do cuidado com o fogão, os pais devem isolar ou lacrar gavetas com talheres e objetos cortantes para que a criança não tenha acesso. Ela orienta também colocar esse tipo de objetos em locais altos ou em gavetas que tenham travas, já que as crianças costumam ser bem curiosas e podem pegar uma cadeira para alcançar um local mais alto. Para saber mais dicas de como prevenir acidentes em casa, a gente vai agora ao estúdio do assunto do dia. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A gente falou no bloco anterior do programa, mostrou aqui uma situação de acidente envolvendo o ambiente da cozinha. É um ambiente muito perigoso, principalmente para as crianças. E a gente segue aqui no nosso estúdio simulando também outros eventuais acidentes que podem acontecer nesse ambiente, que é muito perigoso, né, professora? Nunca é demais a gente reforçar. A cozinha não é lugar de criança. A criança tem que ficar distante da cozinha. É um local mais atrativo para a criança, juntamente com o banheiro, né? Por conta dos cheiros, né? A criança ela é muito despertada e ela é muito convidada, né, a ir para a cozinha pelas fragrâncias que saem de lá, né? Cheiro de alimentos, cheiros novos que ela não conhece. E pela curiosidade ela quer conhecer, ela quer ver, ela quer chegar junto. Associado a isso, geralmente está na cozinha alguém que ela tem uma afinidade, né? Ou é a mãe, ou é a avó, é uma pessoa próxima da família, ou é um trabalhador doméstico, que é a pessoa que pode ser aquela que cuida dela. Então, tudo é muito atrativo para ela. Então, é um local que, exatamente por isso, se torna um local de maior necessidade de vigilância da família em relação à presença da criança neste ambiente. Para o adulto, esse objeto aqui, né, mais do que claro, é uma panela de pressão, serve para fazer muitas coisas, inclusive ali o feijão, né, o feijão nosso de cada dia, aqui é a panela de pressão. Mas esse mesmo objeto para a criança pode representar o que, por exemplo? Na verdade, ela é um risco se você não lembrar da manutenção, né? Porque é comum as pessoas acharem que eu não preciso fazer manutenção, que não tem prazo de validade. E as pessoas negociam o inegociável. Que é um exemplo que eu sempre falo com as donas de casa. Isso é um dos modelos. Isso aqui tem outros modelos também. Uma das coisas que as pessoas negociam quando vai trocar qualquer peça ou quando acha que está funcionando irregularmente é essa válvula aqui. E eu sempre faço algumas perguntas. As pessoas consomem, utilizam essa panela de pressão, quando ela está levantando, as pessoas botam para e acham que está irregular, né? Isso é uma válvula de alívio, assim como essa outra válvula de alívio. O que é que as pessoas fazem? Vai em Zezinho da panela de pressão, Zezinho vai e diz, eu tenho a solução. Aí substitui o silicone pelo alumínio. O que é que ocorre? Aí eu faço a pergunta para a dona de casa. Quando você compra a panela de pressão, ela vem com silicone ou vem com alumínio? Vem com silicone. Né? Então, por que você substituir? Porque alguém que mexe com panela de pressão diz que é para você substituir, que tudo dá no mesmo, e não é bem assim. Né? Porque o silicone ele tem esse escape, né? Se algum problema aconteceu, a válvula serve de escape. Se colocar lá... Vamos falar de resistência, né? Quem é mais resistente, o silicone ou o alumínio? O alumínio é mais resistente. O alumínio é mais resistente. Então, o que é que ocorre? Essa válvula aqui, ela tem que ser acionada primeiro. Porque se houver alguma coisa, alguma irregularidade, teu feijão vai sair por aqui. Se eu sobrecarrego essa válvula, tu vais vir para a válvula central.
Essa aqui sim, se ela der um problema, com certeza serão duas forças. Uma para cima, outra para baixo. E aí o dano será bem maior. Agora, o que é que ocorre? Essa válvula aqui, ela sai assim. Ela é de Encaixe. Mas existe a válvula que é rosqueada, que é o caso dessa aqui. Ela é rosqueada, assim como essa outra aqui também. Tudo na sua panela de pressão é substituído. Essa aqui, o encaixe é assim, certo? Tipo engate. Mas essa também, né, é um modelo diferente, mas tem algo muito interessante que é de segurança também, né? Quando a gente vira a tampa, A borracha fica internamente. A borracha de vedação. Diferente da outra panela de pressão, que ela é casada aqui, né? Em cima. Ok? Mas nem por isso ela deixa de levar calor. Ambas levam calor. E tem que ser observado essa borracha, né? A questão dela estar rígida devido ao calor, dela estar no prazo de validade, também tem prazo de validade, né? Você tem que substituir. Ó, essas válvulas são substituídas. Esse sistema aqui, ó, que é isso. Resistente não significa dizer que é mais seguro, né, tenente? É Isso. bem claro. Isso. Porque aqui dá mais resistência, né? Ó. O alumínio. Já que eu falei que uma é rosqueada e a outra é de encaixe. Para o adulto, a gente bem explicou, né, professor? Isso aqui é um objeto para fazer o alimento diário. Mas para a criança, ela pode confundir com um brinquedo, por exemplo. Ela vê o adulto manipulando, né? Mexe, encaixa, desencaixa. Se a criança vê essa panela na cozinha, ela vai levar tão a sério? Isso, exatamente. De novo, é a curiosidade, né? Ela não entende que isso é um objeto, né, que tem um objetivo de ser usado, né? Então, para ela é atrativo, né? É uma coisa que está um cheiro bom saindo dali, né? Criança pequenininha, especialmente, né? Sabe que o alimento dela que o vem alimento, dali. especialmente o feijão, que é incentivada a criança a comer feijão, essa coisa toda. Aqui. Então, isso se transforma também na armadilha para ela. E aí, a ideia dela é chegar junto, é pegar, é tocar, e aí ela corre o risco de se queimar. Né? E a queimadura com líquidos quentes, objetos quentes, né? Ela é uma importante causa de vitimização de crianças, né, até os 5 anos de idade. Então, é a segunda causa, né? Porque a primeira, de vitimizar, de óbito é outra história, né? De morte é outra história. Então, a primeira causa em todas as faixas etárias para hospitalizar é queda. Mas a segunda é exatamente queimadura com líquidos quentes, com objetos quentes. E essa panela com aquele cheirinho, o som também, que para ela parece uma brincadeira. Aquele né? chiado, aquele né, chiadinho, aquele apito, de alívio da pressão. Para ela é um atrativo, né? E quando essa parte da panela, né, a alça da panela, ela está virada para fora do fogão, é também um risco muito grande, né? Alguns pais ficam vigilantes, observam a criança, deixa que ela participe também da construção de alguns alimentos, para que tenha ali a criação de um hábito saudável. Alguns pais gostam que a criança participe, estão vigilantes e próximos a essa criança. Mas às vezes um descuido, e esse pai, aqui a gente simulou o fogão, né? Aí coloca pro lado de fora. Isso, dependendo da estatura da criança, Isso ou até do próprio adulto, porque a gente fala de criança, mas até do próprio adulto, que ele está manuseando ali na cozinha, pode bater inadequadamente. Até porque acidentes são ações involuntárias, ninguém se acidenta porque quer, são ações involuntárias. Então, você até manuseando lá o fogão, você como adulto está utilizando outra boca, pode até bater. Por isso que o cabo tem que ser voltado para dentro. Os cabos das panelas tem que ficar para dentro. Todas as panelas. Porque aqui vê, né? A criança menor do que o fogão, estende a mão, puxa, essa panela cai por cima dessa criança, né? Isso. Acidente na certa. Isso. E essa panela, o travamento dela é assim. E o travamento de outras panelas, ela é aqui. E tem umas que as pessoas nem colocam a tampa, né? Coloca água para ferver. E serve como uma panela comum. A vantagem da panela de pressão é o cozimento, né? Porque o vapor faz com que o seu alimento ele cozinhe mais rápido, né? E o que é que ocorre aqui nesse sistema? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão. Então, quando você aumenta a pressão, obviamente, aquilo que é pressão é força sobre área. Então, se você aumenta a pressão e não tem alívio, com certeza vai romper, né? Agora, como é que se dá esse alívio? Com manutenção. Você tem que pegar a sua válvula,
Tem esse objeto, né? Que esse vem na panela de pressão, já é um objeto que vem na panela de pressão. Você pode usar um palito de dente, palito de churrasco, ok? E promover essa limpeza desses orifícios, porque não pode acumular gordura aqui, ou algo que vá impedir realmente o bom funcionamento desse sistema, porque é um sistema que funciona. Lá na área externa, a professora ficou aqui dentro do estúdio, né? Lá na área externa a gente viu, né, que muita gente está usando o álcool, né, o etanol, por conta do gás de cozinha que está com preço muito elevado. A gente está aqui no ambiente da cozinha, agora com a participação da professora. Professora, álcool e cozinha combinam, professora? Fogão aqui é um fogão, nessa distância que está, né, esse etanol. Isso. É uma combinação perigosa, não combina. Na verdade, nem deveria estar na cozinha, né? E até o uso do álcool ele deve ser bem avaliado pela família. A necessidade de usá-lo, aonde, né, em que local, e cozinha não é lugar. Né? Por uma questão de segurança é que foi mudado, hoje já não se tem o álcool em apresentação líquida exatamente por isso, né, para diminuir o número de acidentes e incidentes que aconteciam, não só com crianças, mas com adultos também, né, no uso do álcool. Então, não é lugar, né? A cozinha não é local. Não só pela própria criança, que pode de repente ver e estar por perto, ela não entende que isso aqui é um produto inflamável, mas até pelo próprio adulto, pelo uso inábil desse produto em outra coisa ali dentro do ambiente da cozinha. Então, não combina. O álcool na forma em gel, né? Ele é menos agressivo se acontecer uma explosão? Pode acontecer alguma explosão ou não acontece, no caso, no álcool, no formato em gel? O álcool, ele é inflamável. Agora, em qualquer apresentação. Em qualquer apresentação. Agora, ele, assim, em termos de segurança, ele é mais seguro em que sentido? Se eu coloco o álcool gel aqui, certo? E, por um acaso, tem uma combustão, não tem problema eu repor. Lembra aqueles acendedores? Muitas vezes você repõe com álcool gel, mesmo na combustão. Então, eu jamais posso fazer isso na forma líquida. Isso. Ok? Já houve, inclusive, casos, né, e tem muitos casos. E tem um detalhe, normalmente ele na forma líquida, ele acaba ocupando uma área maior. Quando você joga, você não tem muito controle sobre o volume que sai, não é? E ele corre o risco de se houver uma chama, essa chama alcançar esse líquido que está sendo espirrado e vir até o dispositivo, a garrafa, o vasilhame que esteja. Isso diminui bastante quando é o gel, entendeu? Porque ele não tem, você não consegue fazer esse esguincho do líquido, entendeu? Inflamável também, né? A gente tem outra substância ali que muita gente tem em casa, acetona. Muita gente não acredita que ela é inofensiva. Ela pode representar algum risco? Houve um caso no Pina, né, de uma adolescente de 15 anos que ela estava tirando o esmalte, porque a finalidade da acetona na residência é essa, de retirar o esmalte, só que ela era fumante. Então, ela ao tirar o esmalte, aqui no Pina, né, tirar o esmalte e manuseando a acetona. Resumo, o vasilhame explodiu no rosto. São casos recentes, né, Tênis? Isso, casos recentes, foi desse ano. São casos novos, o que significa que a gente não pode baixar a guarda, né? Precisamos continuar divulgando, né? Falando a respeito do que é situações de acidente doméstico, que é muito sério, muito sério. Nós que trabalhamos com essa área, a gente sabe o quanto de pessoas que são atingidas diariamente, né? Com situações de acidente, com situações de morte por várias situações domésticas, caseiras, né? A gente está aqui citando a questão do fogo, mas o afogamento é uma delas. É tão importante que a gente agora, no final de novembro, tivemos uma semana a nível nacional voltada exatamente para a prevenção do afogamento no ambiente doméstico, no ambiente domiciliar, no ambiente de diversão, né? Não só em situações em que você esperaria que isso acontecesse, mas em casa, ou na praia, ou no ambiente em que você, a priori, você se julgaria bastante resguardado. Né? Então, a gente tem hoje
uma vitimização por afogamento, por exemplo, por dia de 17 pessoas aproximadamente a nível nacional. E isso é muito, né? Isso é enorme, é muito mesmo, especialmente se você multiplica isso pela dor, pelo sofrimento, né? Pelos danos irreparáveis. Então, é muito, né? É muita coisa, realmente. Tenente, no bloco anterior aqui do nosso programa, a gente simulou, né, uma situação do vazamento do botijão de gás, o botijão ali em chamas também, não foi? A gente mostrou esse botijão em chamas, a gente mostrou também a situação do álcool sendo utilizado também para cozinhar, né, alguns alimentos. Quando o Corpo de Bombeiros é acionado, ele vai com a equipe. Isso. Uma equipe entrosada ela é muito importante para dar suporte nessa ocorrência, não é verdade? Isso. Em poucas palavras, assim, em uma frase, resuma para a gente assim, a importância de uma equipe preparada para trabalhar com isso. É a pronta resposta para a eficiência daquele atendimento. A equipe bem preparada, ela vai dar a resposta à altura a qual a ocorrência necessita. Então, da nossa simulação, a nossa equipe teve essa pronta resposta. A gente agradece, né? Todo mundo que se envolveu nesse processo, na área externa aqui do nosso programa, a equipe do Assunto do Dia bem afiada, né? Bem sincronizada, deu para a gente mostrar e levar para você que está em casa. Essa simulação foi muito importante a gente mostrar e a gente agradece a pronta resposta da equipe do Assunto do Dia. Muito obrigado a todos que fazem aqui o programa, a gente agradece bastante a todos envolvidos nesse processo. A gente não vai falar nomes, porque foi muita gente envolvida, né? E é muito importante esse engajamento. Com certeza. Porque, na verdade, ali está uma equipe, mas por trás delas tem os familiares, né? Porque eu tenho certeza que esses funcionários irão levar essa pronta resposta para os seus familiares, porque ninguém quer se acidentar. Ok. Parabéns a toda a equipe. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Eu tenho um recado para você que está acompanhando aqui ao programa Assunto do Dia. Na verdade, eu tenho uma ótima notícia para você que está nos acompanhando. É uma novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas, isso mesmo, ternos a partir de R$ 199. E os vestidos sociais estão a partir de R$ 89. A Lady Eva, ela entende como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. E olha só, inclusive essa roupa que estou vestindo hoje aqui no programa, essa roupa é de lá, da Lady Eva. Lá você vai encontrar preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira o recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199. Vestidos de festa a partir de R$ 89. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Deixa eu reforçar, tem Lady Eva em Boa Viagem, próximo ali à pracinha. Tem no Shopping Costa Dourada, no Cabo e agora também no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica. Quer outras informações? Você pode ligar para o 3096-0099, 3096-0099. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Assunto do Dia. Até já! Estamos de volta com mais Assunto do Dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir de agora. 2 vagas para auxiliar de cozinha. São 2 oportunidades. A exigência para preencher uma dessas vagas é ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 1.005. 20 vagas para bombeiro civil, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. 20 oportunidades para bombeiro civil. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 25 vagas para auxiliar de logística.
Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 937 é o salário. 25 vagas para auxiliar de logística. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, você vai anotar, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, te desejo mais uma vez muito boa sorte. E agora a gente segue falando sobre prevenção de acidentes domésticos. Tem gente participando, gente mandando dúvidas. Você que está em casa tem dúvidas ainda? 994 18 1206 é o nosso WhatsApp e a gente vai seguir aqui repassando as dúvidas para os convidados. O Antônio de Nova Descoberta, ele dá parabéns, né, ao programa de hoje, muito interessante. E ele fala que não sabia que a panela de pressão tinha prazo de validade. Antônio de Nova Descoberta, tem sim, né? Tem sim. Não existe nenhum equipamento que não tenha um prazo de validade, até porque eles são testados para justamente dar esse prazo de validade. É interessante a questão do Inmetro e a norma brasileira de regulamentação sobre isso. Temos aqui outra participação através do WhatsApp. A pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, a Persida disse que viu a demonstração do tenente, né, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco com o botijão e fez abafando ali o fogo. Ela gostaria de saber se não tem perigo do fogo retornar para dentro do botijão e explodir tudo. Tem perigo, tenente? Não há possível isso porque o botijão ele trabalha com diferença de pressão. Ou seja, a pressão que está no cilindro ela é maior do que a pressão que está externa. Então ali o gás só faz sair, entendeu? Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Você que está em casa, tem dúvidas, manda pra gente, 994 18 1206. E a participação aqui é da Bruna Araújo. Ela quer saber, perdão, ainda no ambiente da cozinha, né? A gente falou do álcool, tem alguns produtos de limpeza que também eles podem representar risco para essas crianças. A gente lembra do cloro, tem o detergente e vários outros produtos, né, professora? Todos os produtos que se usam na cozinha, para limpeza, para higienização dos utensílios, eles acarretam algum tipo de risco, seja pelo contato, desculpem, seja porque a criança vê uma cor bonita, né? É um detergente que é cor de rosa, lembra o suquinho que ela toma, digamos iogurte. Assim, iogurte, né? Ela acha que é um iogurte e aí vai e quer né? provar, botar a mãozinha, leva a mãozinha para a boca. Então, assim, todos os produtos eles têm essa característica, por isso eles não devem ser colocados no nível, né, na altura da criança. Eles devem ser colocados acima da altura da criança, no local mais adequado que ela não alcance. Ok, a gente segue com mais participações. Tem uma pergunta da nossa linha interativa. Nosso número a gente reforça, 3424-1977. Você pode ligar, deixar sua participação, 99418-1206. É o nosso WhatsApp. A gente também tem algumas participações interessantes. Muitos pais falando desse período agora de férias, né? Eu não tenho como ser vigilante 24 horas do meu filho. Às vezes ele fica com a secretária. Nesses casos, que recomendação eu poderia repassar para essa secretária? Ajudante da casa, né? Isso. Na verdade, todas as vezes que nós adotamos medidas preventivas em relação ao ambiente que a gente está, a gente diminui essas situações de risco para a criança, né? Então, se é dentro de casa, você tomar alguns tipos de cuidado antes, né? Porque quando o acidente acontece, é porque houve alguma brecha que possibilitou isso, né? De alguma forma, houve alguma coisa que a gente deixou de fazer. Por exemplo, um vidro. Você tem uma área que você colocou um vidro. Então, esse vidro ele deve ter marcações em vários níveis, porque a criança ela vem brincando, ela olha ali, ela não enxerga que tem um vidro, ela pode bater no vidro. Né? Esse vidro é adequado que coloque uma película, porque em sendo
em ele sendo quebrado, vai diminuir a possibilidade de algum estilhaço ferir, seja a criança, seja o adulto, né? Então, assim, é diminuir digamos assim, as possibilidades de risco para essa criança. Então, cuidado com o ambiente da casa, organizar, né, os utensílios, os móveis, de tal forma que isso não possibilite a que a criança tenha esse acesso fácil. Criar o hábito de não colocar, porque às vezes a gente esquece. Não é? Então, não é para colocar aquele vasilhame ali. Aí você vai, coloca lá, esquece, coloca. E nesse momento que você esqueceu, porque a criança ela não precisa de muito tempo, não. É verdade. Sabe? Fração de segundo, ela sobe uma grade, ela pode passar por uma janela, né? Então, telar a janela, né? Que as janelas não abram mais do que 15 centímetros, porque a criança corre realmente risco de se vitimizar, né? Telar todas as janelas, antes mesmo da criança começar a andar, sabe? Tem criança em casa, está grávida, já toma esses cuidados, não espera para quando ela começa a andar, porque aí pode ser muito tarde. Então, tomar esses cuidados, telar grade, telar janela, gavetas com presilhas para que ele não abra essas gavetas e não faça de escadinha e alcance áreas ou objetos que implicam em risco para a saúde dele, né? Portas com fechamento adequado, né? Então, assim, são coisas que você faz no dia a dia, né? Faz no dia a dia. E, assim, tem uma pessoa dentro de casa, eu sei que muitos de nós, a gente tem dentro da nossa casa a pessoa que é possível ter. Muitas vezes nós não temos uma pessoa que a gente gostaria que cuidasse dos nossos filhos, mas um mínimo de orientação para essa pessoa. Orienta, né? Mostra dos riscos, os danos que podem acontecer, né? Porque, infelizmente, é uma recomendação internacional, né? A criança precisa de vigilância e, dependendo do local onde ela esteja, é 100% de vigilância o tempo todo. Por exemplo, vai para uma área de piscina, uma área que tenha um meio líquido qualquer, né? Para ela brincar, um tonel, uma piscina plástica, uma banheira com água. Então, esses cuidados, não deixa balde cheio de água. Eu já vi criança se afogar em vaso sanitário. Caiu um objeto, um brinquedinho no vaso sanitário, tentou tirar e aí perdeu o equilíbrio, caiu, gente. Criança não precisa de muito líquido, não, né? Caiu com a cabecinha ali, naquele momento que ela aspirou o primeiro volume de água, ela já não teve mais condição de fazer nada, não vai gritar, não vai pedir ajuda, não vai nada. Então, esses cuidados, né? Vaso sanitário tampado, porta de banheiro fechada, né? Baldes e bacias, vasilhames, sem líquido dentro, e se tiver que colocar líquido, que esteja bem fechado, né? Fora do alcance dessas crianças. Então, é tomar cuidados. A sua casa, quem conhece melhor é você, né? Então, dá uma olhada, vê o que pode implicar em risco para teu filho e se assegure de que essas coisas estejam de uma forma adequada para que essa criança viva num ambiente que seja, pelo menos, minimamente seguro. Ok. O tempo já está quase se esgotando, mas temos duas perguntas ainda sobre o botijão. A gente vai responder bem rápido. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Trabalho bastante, queria saber se é perigoso colocar sabão quando está vazando ali o registro, né, do botijão de gás. Ou tem que trocar o registro? Sabão, quando você coloca, o gás vai ressecar esse sabão. Para identificar o vazamento, é aquilo que nós fizemos, né? O detergente formou espuma. Agora, se o equipamento está com problema, com certeza deve ser trocado. Você não pode negociar isso. Isso não se negocia. E a outra pergunta é da Célia, ela ouviu falar que no caso são 5 anos o prazo de validade da mangueira e também do regulador. E o ideal é comprar Célia Souza de Camaragibe. Ela quer saber se pode ser trocado antes. Tem algum objeto que o prazo de validade pode só ser menor do que 5 anos? Não, o prazo recomendado pelo Inmetro e pela NBR são de 5 anos, né? Agora, se ela quiser trocar antes, não tem nenhum problema. O que ela não pode trocar é depois, porque aí ela estará negociando a segurança, né? Entendeu? Ok, deixa eu pedir licença aqui aos nossos convidados. O nosso tempo está se esgotando. A gente fez uma pergunta no começo do programa
que foi a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte: você tem o hábito de prevenir acidentes domésticos? 35% das pessoas que ligaram e participaram falaram que sim. 65% falaram que não. E eu espero que após, tanta explicação, tanta orientação, se a gente fizesse a pergunta novamente em outra edição do programa, essa enquete ela venha mudar, esse resultado. 65% ainda não tem, esse hábito de prevenir acidente doméstico, então vamos mudar esses hábitos dentro de casa. Estamos na reta final, é um momento de agradecer muito a participação dos convidados. Elizabeth Amorim, professora da Universidade de Pernambuco, coordenadora do Programa de Ensino e Pesquisa em Emergência e também em Acidentes e Violência. Professora, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade para um último recado. Nós que agradecemos, a Universidade de Pernambuco agradece a oportunidade de mais uma vez vir aqui para prestar um serviço à população, porque ela existe exatamente para isso, para prestar serviço à população. E nós nos colocamos à disposição da população, à disposição de vocês, para qualquer esclarecimento ou qualquer trabalho que seja feito no sentido de reduzir a vitimização de crianças, adolescentes, adultos, dentro do ambiente que deveria ser o mais seguro, que é a casa da gente. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Também queria agradecer ao tenente Werben Monteiro, ele que é tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e responsável pela Divisão de Ações Preventivas. Tenente, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Nós agradecemos o convite, principalmente a participação da professora Elizabeth Amorim, como já disse anteriormente, é um pilar lá para a corporação. E lembrar a população que é o seguinte: o acidente acontece onde a prevenção falhou, e a melhor prevenção é a informação. E não esqueçam dos números da emergência, 193 e 192. Esses números salvam vidas. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!